Com a faca bem afiada. Com a faca bem afiada. Olá pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Com a Faca Afiada. Esta é a edição 56 e hoje temos o Aftab e o Pedro Martins. Vamos falar do plano de recuperação e resiliência, o famoso plano que envolve as verbas da não tão mais famosa, se calhar até mais famosa, bazuca europeia, que agora já foi apelidada também de vitamina, não é? É uma coisa assim esquisita. Isto é muito 1.000 milhões de euros que nos vão entrar pelos cofres, ou neste caso, pelas fronteiras adentro. Vamos tentar perceber, junto do Pedro e junto do Aftab, o que é que eles acham, se isto vai ser bem aplicado, se não vai ser bem aplicado. Pronto, e vamos ver o que é que eles vão dizer. Vou começar pelo Pedro. Pedro, força aí nisto. Ora, antes de mais nada, David e Aftab, boa noite. E cumprimentar também todos aqueles que nos ouvem e aqueles que nos veem, dizer que é um gosto pela primeira vez estar neste programa a debater com o Aftab Tayyop, que ainda não tinha tido a oportunidade. E antes de entrar no tema que nos traz a este com a faca bem afiada, eu sinto, ou quero aproveitar esta oportunidade aqui para deixar um apelo. Porque nós já cometemos aqui uma série de erros nesta crise pandémica, e eu não ficaria bem comigo se não fizesse este apelo. E vou fazer um apelo porque, não obstante o otimismo que nos últimos dias temos ouvido da Task Force, o otimismo que temos ouvido ao nível da imunização do grupo, que supostamente, ou que pelo menos a última data que temos, é que provavelmente em agosto então teremos atingido essa imunidade, não obstante também a redução que nos últimos dias temos tido, infelizmente, ao nível de pessoas infectadas. A verdade é que tudo isto está dependente do fornecimento das vacinas e de um bom planeamento e de uma boa operacionalização, neste caso até agosto, do plano de vacinação. E, portanto, nós também sabemos que o planeamento não tem sido um ponto forte na gestão de toda esta crise pandémica. Sabemos também que nos últimos dias se têm realizado muito menos testes do que foram realizados no passado, e, portanto, o meu apelo era para que todos, para que ninguém esmoreça, para que continuemos todos a seguir com as regras, para que todos nos saibamos cuidar e que todos nós, sim, continuemos a ser resilientes relativamente à pandemia e ao Covid-19. Pronto. Agora ficando o apelo feito, falar do plano de recuperação e resiliência. Para já não é fácil. Não é um tema fácil de se falar, porque tem também alguma componente técnica, e, portanto, a minha opinião centra-se mais numa opinião mais num espectro político e numa análise pessoal que fiz ao documento que, sendo público, todos nós tivemos possibilidade de lhe dar uma vista de olhos. A primeira conclusão que eu acho que chegamos é que o plano de recuperação e resiliência é de fulcral, é de extrema importância. Não só agora, mas principalmente para o futuro. Porquê? Porque este plano propõe-se dar resposta aos efeitos provocados pela crise pandémica, pelos efeitos quer a nível económico, quer a nível social, mas também se propõe dar resposta a todo um conjunto de problemas estruturais que o nosso país vive já há muito tempo e que ainda não conseguiu dar resposta, e que é necessário dar resposta a esses mesmos problemas estruturais. Portanto, é uma oportunidade única que não podemos perder, até porque, como tu disseste, David, são muitos 1.000 milhões que nos vão entrar pelo país adentro, um país que, convém não esquecer, já tem uma dívida pública bastante avultada. E embora grande percentagem das verbas que vêm integradas no plano de recuperação e resiliência não sejam subvenções e, portanto, não aumentem a dívida, há também uma parte significativa que, sendo empréstimo, vai, obviamente, avolumar a nossa dívida pública. Além de que uma má utilização dessas verbas, mesmo as verbas que são subvencionadas, se não forem bem aplicadas, aquilo que pode ser considerado numa primeira fase de investimento, depois vai-se a verificar que no futuro vão ser despesas e encargos, portanto,
eu penso que é essencial que as definições na utilização e na operacionalização do plano de recuperação e resiliência, penso que é fundamental. E, portanto, como também é fundamental sermos transparentes na operacionalização deste plano. Nós já falámos num ou noutro programa passado a importância da bazuca e de todas estas verbas virem a ser bem utilizadas. Na altura falámos que Portugal não é conhecido por ser muito bom a planear. Nós vimos o que aconteceu com as vacinas, ou seja, nós se pudermos desvirtuar um pouco e ultrapassar um pouco, quer pela direita, pela esquerda, invariavelmente o fazemos. Convém também relembrar uma tentativa de fazer algumas alterações na legislação da contratação pública, exatamente também para agilizar e tornar mais fácil também a operacionalização deste plano de recuperação e, portanto, acho que devemos todos pugnar e exigir que a utilização destas verbas seja não só focalizada naquilo ou nas áreas em que Portugal efetivamente precisa, mas que seja também transparente, de maneira a que não virmos a cometer os erros que foram cometidos no passado, e todos nós nos lembramos de um conjunto de histórias com os fundos europeus e que deram aí problemas complicados e que não nos ajudou como país a aproveitar convenientemente essas verbas. Agora não tinha o meu telefone, o meu microfone ligado, não estavam a ouvir de certeza absoluta. Estava-te a perguntar, Aftab, tu também tens aquilo que o Pedro referiu, dos milhões que vão entrar, que deveriam servir sobretudo para desenvolver a economia, para criar riqueza, criar emprego, etc. Tu também compartilhas deste receio que estes fundos, ainda por cima a fundo perdido, que lhes possam acontecer aquilo que aconteceu há uns anos, quando em vez de desenvolver a agricultura, por exemplo, comprou-se jipes e coisas assim do género? Antes de mais, boa noite. Agradecer novamente o convite, cumprimentar o David, cumprimentar o Pedro Martins, cumprimentar quem nos ouve e quem nos vê. A minha preocupação vai um bocadinho para além disto. A minha preocupação vai principalmente porque como o Pedro dizia, nós ainda não temos um plano definido. E quando nós ouvimos falar nesses muitos milhões que existem, o que nós estamos a ouvir nós não vemos quantos desses milhares de milhões, desses 13 mil milhões, vão ser efetivamente disponibilizados ao setor empresarial, por exemplo, ao setor do turismo. Eu quando digo isto, não é com algum conhecimento de causa, é com factos. Por exemplo, em Espanha foram alocados 10% dos valores que serão disponibilizados pela União Europeia para o turismo. E como nós sabemos, o turismo é uma das áreas mais afetadas nesta pandemia. Nós não temos este plano. O que nós temos, efetivamente, neste momento, são factos, ou seja, não é uma opinião minha, não será uma opinião tua, não será uma opinião do Pedro Martins. São definições de onde vamos gastar o dinheiro em serviços públicos. Quando eu digo serviços públicos vamos aumentar a rede do metro, de Lisboa e do Porto. Ou seja, são projetos que já existiam e que nós agora vamos executá-los porque não tínhamos antes dinheiro. Porque também é importante dizer isto, não tentando tomar partido do partido A ou do partido B, o investimento público em Portugal baixou nos últimos anos. Baixou mais do que no tempo da Troika. Ou seja, o que nós vamos fazer com este dinheiro, neste momento, o que o Governo nos está a dar a entender, porque não existe também um plano tão claro quanto isto, é que o dinheiro europeu vai servir para situações públicas que estavam pendentes. A minha visão é esta. E isto a mim preocupa-me. Como eu estava a dizer, eu ontem estive a ver algumas situações. Taxa de desemprego aumenta brutalmente. Eu penso que até vos enviei essa informação. Mais de 424 mil desempregados em Portugal. Era uma das notícias.
Outra notícia, há mais de 7 mil sem abrigo em Portugal. Será que algum desse dinheiro vai, por exemplo, ajudar as empresas a contratarem? Como é que fica o turismo? Eu vou bater muito no turismo hoje, mas como é que fica o turismo com esse dinheiro? Como é que fica o próprio desporto? Nós fazemos, nós gostamos de este dinheiro não pode ser utilizado para fazer mais autoestradas. Ou seja, nós o que é que falamos? Falamos sobre a ferrovia, falamos sobre o metro. O único local onde, efetivamente, parece-me que é claro e é consensual onde o dinheiro vai ter que ser utilizado é na saúde. Nós precisamos de desenvolver a nossa saúde. Mas até isso, já foi prometido um hospital para Lisboa Oriental há quanto tempo? Nós somos peritos em lançar as primeiras pedras. A concluí-las, dificilmente. Ou nós começamos a ver, até passando um bocadinho a brincadeira, se nós tivéssemos eleições autárquicas todos os anos, os nossos conselhos seriam melhores conselhos. Garantidamente. Porque as estradas estariam alcatroadas, porque as escolas novas seriam realizadas, os espaços verdes estariam efetivamente em boa qualidade. Porque lançamos as primeiras pedras, depois durante 4 anos já não fazemos tanto quanto isso. Eu não gosto de dizer que não fazemos nada, mas fazemos a um ritmo completamente diferente do que fazemos num ano das eleições. E isso preocupa-me em relação aos fundos. O que Pedro falou... Só para te ajudar, eu vou fazer aqui uma coisa que nunca fiz num programa, espero que isto corra bem. Eu vou-vos dar aqui este quadrozinho que eu tirei, que tem a ver com aquilo que o Aftab estava a dizer, que é estas coisas que estão aqui escritas, isto está para tudo, não é? Isto, se a gente for ver um bocadinho, são coisas muito genéricas, com valores muito genéricos, e há aqui um dado muito preocupante, que eu penso que é preocupante, é que no meio de 14 mil milhões de euros as empresas têm direito a 650 milhões, ou seja, um setor que normalmente é quem cria mais riqueza e mais emprego, só tem este nível de apoio. De resto, isto é tudo muito, não sei, se calhar um bocadinho muito... Mas depois tu reparas que o potencial produtivo e de emprego já tem 2,5 mil milhões, ou seja, o que é que quer isto dizer? Será que o Estado vai contratar e contratar e contratar? Ou seja, desculpa-me o termo, vamos ter gordura, novamente vamos voltar a falar nas gorduras do Estado? Vamos voltar a falar nas gorduras do Estado? Não sei. Por isso, isto foi um PowerPoint feito muito aberto. É completamente aberto. Nós, neste momento, nós não sabemos para qual é que é o caminho, qual é que é o nosso rumo. E em 13 mil milhões, dizemos que temos 650 milhões para as empresas, tu só me ajudas, são 5%. Em contas rápidas, são 5%. Obviamente, depois nas outras rubricas, eventualmente também poderá se encaixar ali. Claro. Outro apoio, claro. Mas a mensagem que se passa é que isto começa-nos, e agora passava outra vez ao Pedro, isto parece que vamos ter Estado, mais Estado, cada vez mais Estado e super Estado. Pois, David, portanto, isto é um plano apresentado por um governo do Partido Socialista, não é? E um Partido Socialista com uma forte ligação a uma esquerda que ideologicamente eu não diria que é contra as empresas, mas que é muito a favor do Estado e do investimento público e do reforço do Estado. E penso que isto também se reflete muito neste plano. Eu se calhar não seria tão crítico como foi o Aftab. Eu concordo praticamente com tudo o que o Aftab disse, mas também acho que tem pontos positivos este plano. Não só a quantidade de dinheiro, como as áreas que nos são indicadas onde essas verbas vão ser canalizadas. Quer dizer, eu não posso discordar que o nosso Serviço Nacional de Saúde precisa de intervenção, que tem que haver intervenção a nível de políticas de habitação, de respostas sociais, de eliminação da pobreza, de infraestruturas, ao nível das florestas, da gestão hídrica, da qualificação e das competências. Isto só para me focar numa das áreas que o próprio plano define como dentro de um grande chapéu, que é a resiliência. Há depois a transição climática e a transição digital. Eu acho que ninguém discorda disto, não é? Agora, eu concordo com o Aftab, que nós olhamos para este plano, e quem tem a oportunidade de o ler, não vê uma visão de futuro para o país, não vê uma estratégia, não vê um foco. Ou seja, este plano não está focalizado.
E, portanto, quer dizer, aparece, é um plano, não é, que se propõe vir a gastar esta bazuca europeia, mas que acho que, infelizmente, porventura vamos perder esta janela de oportunidade que, com outro paradigma e com outra visão, o poderíamos estar a aproveitar. Porque, repara, é de facto muito dinheiro, são de facto muitos milhões. Nós estamos numa crise que se vai acentuar nos próximos anos, e eu acho que de facto se exigia bastante mais. Exigia-se mais, e também como o Aftab referiu, no apoio à economia e às empresas, no apoio aos jovens, no combate às desigualdades, ou seja, no criar condições para enfrentarmos uma crise que já hoje estamos a viver e que se vai agudizar no futuro. E como o Aftab também disse bem, grande percentagem das verbas, cerca de 88% a 90%, vão ser canalizadas para o setor público, para políticas públicas, que reúne cerca de 90% das medidas, porque depois o plano apresenta algumas medidas específicas e 90% dessas medidas centra-se no setor público, ou seja, de facto, indiretamente, é capaz de haver aqui alguma ajuda ao tecido empresarial. Mas eu não vejo aqui diretamente, porque, de facto, 5% no meio de todas estas verbas e em tudo o que o plano contempla, é de facto uma percentagem muito pequena. Além de que depois é um plano que há áreas que desvalorizam por completo. Eu até as apontei. A cultura, o desporto, a juventude, até parece que a nossa justiça agora está perfeita também. Ou seja, se o plano se propõe, não é, a nível das políticas públicas, intervir a nível dessas políticas, sem haver uma focalização e sem haver uma estratégia definida, e muito menos um novo paradigma para um novo modelo económico do país, e estes planos servem também para isso, então que desse resposta também a áreas que estão a ser reivindicadas, que sofreram muito durante esta crise pandémica, não é? Que não vão sair bem dela, como por exemplo a área e os agentes culturais, e nós não vemos resposta, nem vemos qualquer tipo de estratégia, e vemos muito poucas linhas vertidas neste plano para essas áreas. Portanto, não só não concordando em pleno ou não sendo tão pessimista em relação ao Aftab, tenho que concordar em pleno com ele que uma das áreas que nos ajudou a sair de crises passadas, que foi a restauração e o turismo, são áreas muito desvalorizadas neste plano que nos é apresentado agora e que está em consulta pública. Aftab, o que é que achas que tem que ser feito para evitar os excessos que houve quando, há uns anos, quando Portugal entrou na altura da Comunidade Económica Europeia? O Cavaco Silva. Exatamente, que era o Cavaco Silva Primeiro-Ministro de Portugal. O que é que tem que ser feito para evitar os erros que se cometeram, onde ser muito, eu ia dizer quase metade das verbas, houve aí umas notícias há uns anos que davam conta disso, penso que não foram assim tantas, mas de qualquer maneira houve claros desvios, tal, tipo o exemplo que eu dei há bocado, quer dizer, para desenvolvimento da agricultura houve uma empresa que comprou 16 jipes, né? Jipes topo de gama que lhe dava tudo menos para fazer agricultura. Como é que se faz, ou o que é que o Estado tem que fazer para evitar essa situação? Mais controle, mais rigor, mais certeza absoluta que sim, mais rigor e mais controle, de certeza que sim. Mas como é que isso vai ser feito? Ou como é que tu achas que deveria ser feito? Mais controle e mais rigor tu podes pedir quando tens uma estratégia definida. Há uns anos atrás dizia-se que Portugal não tinha um plano político para a juventude. Eu acho que neste momento não tem um plano estratégico para o próprio país. E isso é que é grave. A questão é, nós quando falamos dos agentes culturais ou da cultura, a cultura foi completamente esquecida. Há gente que há um ano atrás, exatamente há um ano atrás, vivia se calhar tão bem ou melhor do que nós, e que hoje não tem para comer. E que não foi porque não poupou, porque de um dia para o outro foi dito que já não há nada para vocês. Quando nós falamos nisto, qual é a garantia que nós podemos dar aos nossos jovens, onde eu me incluo, atenção, de uma habitação social? O plano, o Pedro é mais otimista do que eu, e ainda bem, o plano é muito abrangente, mas nós não conseguimos definir neste plano que a nossa estratégia é
a justiça, a cultura, a habitação social, até pode ser um governo mais esquerdista, e como tu sabes, eu não gosto de apelidar os governos de direita ou de esquerda, mas um governo que tem uma política social maior. Qual é que é a estratégia para a habitação nas grandes cidades, por exemplo? É que nós não precisamos ir para o interior, basta ir para o nosso concelho, de onde nós, os três, neste momento, estamos a falar, e há casas a serem vendidas a mais de 1 milhão de euros em Odivelas. A mais de 1 milhão de euros, facilmente. Vamos a um condomínio fechado, P2, ou seja, uma casa com umas áreas normais, meio milhão de euros. Um casal que esteja agora a iniciar a sua vida laboral não tem hipótese de comprar uma casa em Odivelas para estar próximo de Lisboa. Não tem. Qual é que é a política? Qual é a estratégia? É que nós, quando falamos na saúde, a saúde é extremamente importante, o emprego é extremamente importante. Como é que nós vamos contratar vamos todos trabalhar para o Estado? É isso? Ou seja, em cada 3 pessoas, e as 3 pessoas que estamos aqui, de 3, 2 vamos trabalhar num Estado e um é que vai trabalhar no privado, é isso? Ou deveria ser ao contrário? Estar um no privado, um no público, que já acontece, portanto nós não queremos te roubar o lugar. Pedro Martins está descansado, e 2 no privado, e 2 no privado, acho eu. Mas não há uma estratégia, não há um caminho a dizer. Meus amigos, este é o nosso rumo, este é o nosso caminho. Quer se goste, quer se não. Porque se nós, sabem o que é mais engraçado nisto? É que se nós formos perguntar a alguém mais próximo do Bloco de Esquerda, vai dizer que não existe plano. Se nós formos alguém mais próximo do CDS, eu não vou chegar ao Chega por razões óbvias, também vai dizer que o plano não está correto. E é isto que me preocupa, ou seja, é a falta de rumo. Em relação à tua questão, especificamente, de como nós controlarmos melhor os fundos, David, vais-me perdoar aquilo que eu vou dizer, e a resposta é muito curta e sucinta. O problema não são só as empresas que compram 16 stracars ou chips, ou o que tu queiras chamar. O problema é quem lhes disponibilizou o dinheiro e não foi lá ver o que estava a ser feito do dinheiro. Esse é que é o grande problema. Porque as empresas algumas empresas utilizam mal o dinheiro, é provável. Houve bancos que tiveram auditorias que estava tudo bem e no dia a seguir estavam a fechar ou estavam a mudar de nome. Ou na semana a seguir. Portanto, nós sabemos que isto não é tão linear quanto isso. Agora, os fundos, para serem bem... primeiro, têm que ter uma taxa de execução grande. A União Europeia está de olho sobre nós. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Atenção, porque desta vez é a própria Comissão Europeia que vai controlar. E chamou-nos já a atenção, já. Quando tu falas como é que vai haver o controle, a União Europeia chamou-nos já a atenção. Nós somos aquele menino mal comportado, a quem a União Europeia vai dando, sempre vai, desculpem-me o termo, sustentando, ou vai permitindo para... Isto é a mesma coisa que um pai que diz a um filho que todos os anos chumba na faculdade, mas que o pai continua a investir. A União Europeia continua a investir em nós, continua a acreditar em nós. Cabe a nós, mas desta vez a pressão será maior. É tipo a nossa última oportunidade para não ficarmos atrás de países da Europa do Leste. É que nós, neste momento, já não estamos a concorrer com uma Irlanda, com uma Espanha, proporcionalmente, dentro do nosso tamanho. Não, nós, neste momento, já estamos a concorrer com a Europa do Leste. E a Lituânia já nos nossos ultrapassou. Políticos, os nossos governos, ou os nossos governantes, tomam em noção o que é para ser feito e para ser bem feito. Nós já temos vias de comunicação fenomenais, nós temos autoestradas fenomenais, as chamadas SCUT. Há algum tempo, eu estive numa dessas SCUT, A23, se não me engano, A23 que vai para Castelo Branco, para essa zona. É A23, não é? É A23. Ao final de uma sexta-feira, eu conseguia contar os carros que passavam do lado contrário a mim ou do meu lado. Portanto, vias de comunicação nós temos. Nós temos que criar condições para o resto. E se o Estado, não é se o Estado, não pode ser o Estado, nós já tivemos uma ideia, parecia que era a última Coca-Cola no deserto, que era passar o Infarmed para o Porto, sei lá, se calhar o Ministério da Justiça para a Guarda e fazermos esse tipo. Não serão esse tipo de deslocalizações que nos farão criar uma qualidade de vida e uma qualidade de vida melhor
nas grandes cidades e levar as pessoas para os meios rurais. Não será isso. Nós temos que pensar como queremos. A minha preocupação vai, novamente, vou-me focar nisto. Não existe um plano estratégico que o governo diga é este o caminho, não é convosco apresentarem-nos um caminho, é este o nosso rumo, e melhorarem, obviamente, com todos os partidos. E isto é que me preocupa mais. Não existe um plano estratégico para o turismo, para a cultura, para o desporto. Nós, só queria terminar isto, 10 segundos. Quando há pouco nós falamos no desporto, eu sei que ainda não é a parte final do programa, mas queria dizer que o desporto, acima de tudo, tem rivalidade, tem adversários, não tem inimigos. E com isto queria dizer que um abraço solidário ao Quintana, ao guarda-redes do Porto, que está em estado muito grave, como todos nós sabemos, guarda-redes de handball do Porto. Acho que a vida humana é muito importante, tem muito valor e que recupere rapidamente é guarda-redes da seleção portuguesa. E é sobretudo um ser humano. Oh, Pedro, o Aftab falou aqui muito na questão, agora nesta parte final, que os partidos, pronto, que o governo também agora vai ter de chegar aqui a consensos, que os partidos, tu há pouco também referiste isso, o facto do Partido Socialista estar um bocadinho refém de uma maioria parlamentar de esquerda, muito vincadamente de esquerda, e que, portanto, corremos o sério risco da questão ideológica ter aqui uma fortíssima marca neste plano. Achas que isto também pode ter como consequências, por exemplo, esta falta de apoio às empresas, o haver ainda cada vez mais Estado? O que é que achas disto? Acho que é como dizes, que tem uma componente, tem subjacente alguma componente ideológica, mas que também te digo que não será isso que me preocupa mais. Preocupa-me muito mais aquilo que o Aftab referiu, que é a falta de estratégia para o país, nem é para esta ou para aquela área, não é? Mas sim uma falta de estratégia, uma linha de rumo para o país, do que propriamente se tem uma componente mais ou menos ideológica. Eu não tenho nada contra as ideologias, mesmo que eventualmente seja uma ideologia com a qual eu não concordo, mas que está devidamente sufragada e que está sustentada numa suposta maioria parlamentar, e portanto as coisas são como são. Preocupam-me de facto aqui outras coisas. Essa falta de rumo, a não garantia das verbas virem a ser executadas numa alta taxa de percentual. Exatamente, muito bem visto, Pedro, porque sem execução não há dinheiro, portanto o dinheiro não vem de qualquer maneira. Exatamente. Não, e sem execução não só não há dinheiro, e se não se executar, as medidas também que são propostas também não vêm à luz do dia, e portanto, quer dizer, voltamos a perder esta oportunidade, que eu acho que é de facto uma oportunidade única. É uma oportunidade para se encontrar ou para se iniciar um novo modelo económico, para se fazer uma reindustrialização, para se perceber, por exemplo, as dificuldades que a Europa teve num conjunto de bens essenciais em que continuamos a estar dependentes, o espaço europeu, a estar dependentes do exterior, como Portugal, que é um país altamente dependente do exterior, e portanto não pode aproveitar estas verbas também para dinamizar uma outra perspectiva industrial e empresarial, que também dê outro tipo de autonomia em algumas áreas, alguma especialização e alguma diferenciação empresarial e industrial ao país também. Estas verbas não poderiam servir para isso também, e portanto encontrarmos aqui um paradigma, até um paradigma económico futuro diferente, eu penso que sim. Agora, continuo a encontrar mais pontos negativos do que encontro pontos positivos. Por exemplo, nós somos um país que só temos uma fronteira terrestre, portanto que temos a costa que todos conhecemos, temos uma zona marítima das maiores que existem, e eu não vejo uma palavra relativamente ao mar. Então o mar não é para nós, ou não deve ser para nós, um caminho estratégico de futuro? E a agricultura? Não há apoios à agricultura? Não há apoios a novas indústrias? Não há apoios ou não há promoção às exportações? Não há criação de medidas para que haja mais investimento externo a entrar no país? Isto não seria promover
um futuro melhor, um caminho mais estratégico para Portugal no futuro. Além de que, agora, não olhando para o exterior, mas olhando para o interior do país, é um plano que não conta com as autarquias. Aliás, nós já ouvimos a Associação Nacional de Municípios a tecer comentários relativamente a isso, e as autarquias, que são porventura os órgãos, neste caso os órgãos autárquicos, que tinham aqui também uma palavra a dizer na operacionalização deste plano, mesmo naquilo que ao Estado diz respeito, e é desvalorizada por completo a participação das autarquias na execução e na operacionalização deste plano. Por muito que o Estado possa fazer, ao nível das políticas de habitação, ao nível de políticas de emprego, ao nível de políticas de juventude, etc., e ainda mais ao nível das políticas culturais, cada vez mais, e eu acho que na pandemia as autarquias disseram presente e fizeram sublinhar a sua importância, muitas vezes substituindo-se ao Estado Central, que não conseguiu dar resposta a um conjunto de situações, nomeadamente sociais, e que continuam a ser as autarquias a dar resposta. E depois são desvalorizadas num plano como este. Lá está. Continuo a reiterar aquilo que o Aftab disse. Há, de facto, aqui um enquadramento de falta de estratégia, de falta de linha de rumo, de falta até de defesa de interesse nacional futuro, e que eu não posso deixar de concordar com o Aftab. O nosso problema vai muito pela falta de estratégia. Até podemos reparar nisto. Eu vou dar um exemplo que não tem diretamente nada a ver, mas acaba por ter. Como é que vai ser o regresso às aulas de todos os alunos agora, depois deste confinamento? Alguém sabe? A estratégia é logo se vê. Pronto, ou seja, o logo se vê, ou seja, quando chegar a essa altura, que pode ser, há uns que dizem que pode ser já, outros dizem que não, como não sou perito na matéria, não sei definir isto, mas nós não temos uma estratégia para, seja no dia 15, seja no dia 30, seja no dia 15 de abril, imagina, estou a dar aqui um espaço temporal de um mês, nós não sabemos o que é que vai acontecer. Quem tem filhos, não é o meu caso, mas quem tem filhos não sabe como contar. Não sabe como contar isto. Aftab, mas podemos quase adivinhar, porque se nós tentarmos perceber e avaliar, é a minha opinião e a minha análise, como é que este governo tem vindo a tomar medidas, ele toma, de certa forma, medidas sobre pressão. Portanto, primeiro apura-se, não é? O que as pessoas querem, ou aquilo que as pessoas acham que deve de ser feito. E, portanto, se ele sentir um clamor que a abertura das escolas deve ser mais rápido, ele abre as escolas mais rápido. Se sentir que, no caso do plano de recuperação, o setor que está a fazer mais barulho será o setor que será privilegiado inicialmente. E assim sucessivamente, ou seja, andamos a reboque. Mas nós conhecemos o nosso primeiro-ministro, e, portanto, isto não é uma postura nova, ele não governa, ele gera. E muitas vezes não está a gerir o país, está a gerir a sua posição nas sondagens e muito sustentado em alguma propaganda. E às vezes barata. Ou seja, não temos uma estratégia, somos governados de fora para dentro e não de dentro para fora. Sim. Quando eu digo de fora para dentro, é da opinião pública. Correto, para correto, o governo. Correto. Nós tomamos, e não do governo. Hoje é muito fácil nós dizermos que vamos utilizar esse dinheiro no Sistema Nacional de Saúde. Porquê? Porque houve uma falência, houve uma dificuldade no Sistema Nacional de Saúde e não haverá nenhum português a dizer que não quer que o Sistema Nacional de Saúde seja melhorado. Claro. Desde o mais rico ao mais pobre. Claro. E é fácil. E para mim essa que é a preocupação, ou seja, continuamos sem nós não somos ativos, somos reativos. Nós não estamos, nós no governo, só seja, não é que eu esteja no governo, mas nós somos reativos às dificuldades. Eu vou tentar só dar mais um exemplo de uma coisa que para mim não faz muito sentido. Hoje felizmente, ou devido aos bons resultados, nós banalizamos um bocado a morte. Infelizmente, como já só temos 60 mortes, nós já estamos felizes e contentes. Foram abertas a parte da linha, desde Oeiras até Cascais, já se pode praticar o surf felizmente, para quem gosta, mas não podemos ir beber o café ao postigo. Mas podemos tirar uma raspadinha e ir à Casa da Sorte e passa publicidade para raspar uma raspadinha para tentarmos ficar milionários. São essas incongruências que o povo também não entende.
o povo não sabe. O povo não é, desculpem-me o termo, o povo não é estúpido. Sabem qual é a vantagem do António Costa, a meu ver? É que não existe uma oposição construtiva nem destrutiva. Existe uma oposição que faz barulho. Normalmente é uma oposição de esquerda que faz aquele barulho, que vai para a rua, que manifesta-se, que tem essa força, E depois deveria existir uma oposição construtiva. E neste momento, a posição em que o António Costa está para se salvar a sua pele perante o Primeiro-Ministro, acontece exatamente o mesmo no papel do principal líder da oposição, a meu ver. Antes de mais, quero dizer neste momento é fazer o melhor resultado possível, mas... Porque eu há bocado fiquei sem microfone, mas vocês lá conseguiram fazer aqui um debate entre vocês, o que facilitou muito. Lá está, punha só aqui até por causa do tempo, já estamos aqui a esticar-nos um bocadinho, e é só colocar-vos esta questão. Vocês falaram muito da questão do António Costa, dos partidos políticos. Que papel poderá ter o Presidente da República no meio disto tudo? Poderá servir ali de árbitro, de controlador, de tentar perceber onde é que as coisas estão a correr bem, estão a correr mal e puxar as orelhas ao governo sempre que for preciso? Começo por ti, Pedro, 3 minutinhos no máximo. Eu espero. Aliás, nós quando analisámos o resultado das eleições presidenciais, focámos bem a necessidade e a mensagem que o eleitorado deu, que a postura do Presidente da República tinha que ser muito mais exigente, não só em relação à crise pandémica, mas acima de tudo àquilo que se pode fazer para vir a solucionar a crise que já estamos e que se vai agudizar nos próximos anos. Portanto, eu não espero. Um Presidente da República não governa, mas tem de facto uma posição que lhe permite, junto do governo, fazer um bocadinho como tu dizes, quer dizer, se é necessário, em nome do interesse nacional, puxar as orelhas, seja a quem for, pois deve puxá-las e deve ter uma atitude muito mais exigente perante o governo, muito dentro de muitas das coisas que nós falámos, no controle da utilização das verbas, sejam europeias, sejam elas quais forem, fazer não esquecer ao governo que este plano também não limita e não faz esquecer todo um conjunto de programas de apoios e até de fundos europeus que se têm que cruzar com este plano também. E, portanto, de facto, o Presidente da República tem aqui uma palavra a dizer, uma palavra forte, que acima de tudo deve ser de exigência perante o governo para que sejam tomadas as medidas que têm que ser tomadas, como é óbvio, quer dizer, é só o mais alto magistrado da nação, quer dizer, portanto, nem se concebe coisa diferente. Também achas que o Presidente da República pode ter aqui um papel decisivo, sobretudo quando da execução dos planos que estão agora a ser estudados e planeados? David, eu não acho que pode, eu acho que tem que. Eu acho que o Presidente não pode, o Presidente tem que fazer isso. É que existe uma diferença entre o poder e o ter que fazer. O Presidente tem que fazer, desculpem-me o termo, quando for necessário, dar um murro na mesa. E então, refazendo a pergunta, achas que este Marcelo Rebelo de Sousa, no seu segundo mandato, até porque já não tem reeleição, portanto já não vai precisar de fazer reeleição. Era isso que eu ia dizer. Achas que ele tem, com este argumento de já não precisar de votos, ser ainda mais exigente e mais atento? Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa tem uma responsabilidade sobre si muito grande de como vai deixar o país. Tem uma responsabilidade muito grande sobre si de como vai deixar o país. E acredito e espero que o Sr. Presidente não se esqueça disso, porque vamos ser honestos. Ele deu todas as ferramentas, ou permitiu todas as ferramentas ao Governo para tomar todas as posições que pretendia. E com isso, o Governo tem feito gato-sapato. O Presidente da República diz, o Ministro da Administração Interna, ou dá a entender, não tem condições. O Governo mantém o Ministro da Administração Interna. A Ministra da Saúde não tem condições e a Ministra da Saúde lá se mantém. Ou seja, este Governo não pode acusar Marcelo Rebelo de Sousa de uma coisa, é de não lhe dar as ferramentas todas ou não lhe permitir que faça o que bem entender. Agora, precisamos do Marcelo, como
está um Marcelo exigente a pedir resultados. Isto é a mesma coisa que... Vou novamente dar o exemplo da criança. Nós, quando estamos na faculdade, os nossos pais vão nos financiando, mas no fim querem os resultados, certo? Aqui nós vamos ter que fazer avaliações, não é diárias, mas semanais. Nós vimos como é que foi a situação da pandemia. Acho que a pandemia pode servir de mau exemplo para o que aí vem. Que é, a pandemia estava controlada e devido, ou estaria mais ou menos controlada, e devido à vontade de desconfinar no Natal, foi a tristeza que foi. E é triste. E foi muito grave. E acho que este exemplo deve nos servir e deve nos guiar para um Portugal melhor no futuro. Marcelo Rebelo de Sousa tem essa responsabilidade de guiar quando verificar que o governo não está a levar o rumo certo ou não está a executar as reformas que são necessárias. Porque este dinheiro só virá se nós fizermos alguma coisa. Se não fizermos nada, não há dinheiro. Sim, senhora. Pessoal, já temos mais de 40 minutos de programa. Excelente programa hoje, com muito conteúdo. Pedro, eu ia-te pedir, e dado que o Faca Afiada cada vez tem mais pessoas a visualizar-nos, e acho que também é nosso dever, podemos de vez em quando fazer um bocadinho de serviço público, eu ia-te pedir para falares um bocadinho daquilo que vai aparecer aqui, porque é muito preciso nos tempos que correm que as pessoas também percebam, para além do Covid, há necessidade de algumas coisas, e esta é uma delas. E é uma excelente forma de acabarmos este programa. Eu comecei com um apelo, termino com um outro apelo, e apelava a todos aqueles que nos veem e que nos ouvem, se puderem, participem na ação de colheita de sangue que se vai realizar no próximo dia 28, domingo, no período da manhã, entre as 9 e as 13 da tarde, no Centro Social e Paroquial da Póvoa de Santo Adrião. Portanto, fica ali ao pé da igreja da Póvoa de Santo Adrião, ao pé também do mercado. É essencial continuarmos a ser generosos e a darmos sangue, principalmente aqueles que nunca deram. Eu apelo que o façam pela primeira vez e que, tal como nós, que já somos dadores, que sintam esta alegria de estarmos a ajudar a salvar uma vida. Portanto, apelo a todos, dia 28, no período da manhã, na paróquia da Póvoa de Santo Adrião, venha dar sangue e com isso ajuda a salvar vidas. Muito bem. Aftab, não custa nada. Tu és dador, já tens quantas doações, por uma questão de curiosidade? Aproximadamente 30. Portanto, ele está aqui e é a prova de que vale mesmo a pena dar sangue, não custa nada e realmente salva-se mesmo vidas. Não custa muito. E salva vidas, já. Exatamente. Pessoal, muito obrigado. Até à próxima. Foi um grande programa. Quase que me atrevo a dizer dos melhores que a gente fez até hoje. A qualidade também dos paineleiros também é acima de qualquer suspeita. Portanto, um grande abraço a vocês e cuidem-se. Com a faca bem afiada. Com a faca bem afiada.